Fecha os olhos, respira fundo. Deixa o barulho do mundo se afastar por um momento. Eu quero te levar a um lugar. Não é um lugar qualquer. É uma estrada de terra batida, empoeirada, que serpenteia entre colinas áridas na Palestina antiga. O ano é 0. O mês é dezembro. E nessa estrada caminha um homem. Esse homem sou eu, José, o carpinteiro de Nazaré. Minhas sandálias já estão gastas. A sola de couro que eu mesmo cortei e costurei está fina como papel. Sinto cada pedra, cada raiz, cada irregularidade do chão. Mas não reclamo, não posso reclamar, porque ao meu lado, montada num jumentinho magro, está ela, Maria, minha esposa, a mãe do meu Deus. Olho para ela e meu coração se aperta. 9 meses. 9 meses carregando no ventre o peso do céu inteiro. 9 meses guardando o segredo mais sagrado da história. E agora, por causa de um decreto de um imperador romano que nunca viu o rosto de Deus, nós temos que atravessar mais de 150 quilômetros, de Nazaré até Belém. A pé, no inverno. O vento corta. É um vento seco que vem do deserto, carregando areia fina que entra nos olhos, no nariz, na boca. Puxo meu manto mais para cima, tentando proteger o rosto. Mas antes de me cobrir, tiro o pano e coloco sobre os ombros de Maria. Ela me olha. Aqueles olhos que viram o anjo Gabriel. Aqueles olhos que disseram sim quando o céu inteiro prendeu a respiração esperando sua resposta. José, você vai ficar com frio, ela diz, com aquela voz mansa que parece água correndo sobre pedras. Eu estou bem, respondo, e estou mentindo. Mas é uma mentira que o amor permite. Caminhamos em silêncio. O silêncio entre nós nunca foi vazio. É um silêncio cheio. Cheio de oração. Cheio de contemplação. Cheio de uma cumplicidade que não precisa de palavras para existir. Maria reza. Eu sei que ela reza porque seus lábios se movem quase imperceptivelmente, e de vez em quando ela leva a mão ao ventre, como quem conversa com alguém que está ali dentro. E está. Deus está ali dentro. Às vezes essa verdade me atinge como um raio e eu tenho que parar de caminhar. Tenho que respirar fundo. Tenho que lembrar a mim mesmo que não estou sonhando. Que aquele anjo realmente apareceu para mim naquela noite. Que aquela voz realmente disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Não temas, fácil falar. Eu sou um homem simples. Minhas mãos conhecem a madeira, o formão, a lixa. Conhecem o suor do trabalho honesto. Conhecem o peso de uma trave de cedro no ombro. Mas não conhecem isso. Não foram preparadas para isso. Como é que um carpinteiro carrega o peso de ser o guardião do Filho de Deus? O jumento tropeça numa pedra e Maria se desequilibra. Num reflexo, minhas mãos voam para segurá-la. Sinto seu braço, frágil, magro. Ela perdeu peso nesses meses. A viagem está sendo dura demais. O cansaço está estampado nas olheiras roxas debaixo de seus olhos. Mas ela não reclama. Nunca reclama. Está tudo bem? Pergunto, o coração ainda acelerado pelo susto. Está, José. Ele também está bem. Ele se mexeu agora. Ele se mexeu. O Criador do universo se mexeu dentro do ventre de uma jovem de 15 anos, montada num jumento, numa estrada empoeirada, no meio do nada. A teologia nunca me ensinou isso. Os escribas nunca falaram sobre isso. Os sacerdotes do templo, com suas vestes pomposas e seus rituais elaborados, nunca imaginaram que Deus escolheria vir assim. Não em glória, não em poder, não cercado de exércitos celestiais visíveis, mas assim, pequeno, escondido, vulnerável, dependente de mim. Essa é a parte que me tira o sono. Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Infinito, escolheu depender de mim, das minhas mãos calejadas, do meu trabalho humilde, da minha proteção imperfeita. O sol começa a descer no horizonte, logo vai escurecer, e ainda faltam muitos quilômetros até Belém.
Precisamos encontrar um lugar para passar a noite. Um abrigo qualquer. Uma gruta de pastor. Um estábulo abandonado. Qualquer coisa que proteja Maria do frio da noite. Olho ao redor. Colinas. Pedras. Arbustos secos. Algumas ovelhas no pasto distante. Um pastor solitário acena de longe. Aceno de volta. Talvez ele saiba de algum lugar. Mas antes de ir até ele, olho mais uma vez para Maria. Ela está com os olhos fechados agora. Uma das mãos no ventre. A outra segurando a crina do jumento. O rosto sereno apesar de tudo. Apesar do cansaço. Apesar do frio. Apesar da incerteza. Há uma paz nela que não é deste mundo. Uma paz que vem de dentro. Ou melhor, de quem está dentro. E nesse momento eu entendo algo. Eu não preciso ter todas as respostas. Não preciso entender todos os mistérios. Não preciso ser forte o suficiente, sábio o suficiente, santo o suficiente. Eu só preciso dar o próximo passo. Colocar um pé na frente do outro. Confiar que aquele que começou essa história vai terminá-la. O vento sopra mais forte agora. A noite se aproxima. Belém ainda está longe. Mas nós continuamos caminhando, porque é isso que a fé faz. Ela não elimina o caminho difícil. Ela te dá forças para percorrê-lo. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. Uma entrega de cada vez. Maria abre os olhos e sorri para mim. Um sorriso pequeno, cansado, mas cheio de confiança. Deus vai providenciar José. Eu acredito nela. Eu sempre acreditei nela. Desde o primeiro momento. Mesmo quando tudo parecia impossível. Mesmo quando a razão gritava que aquilo era loucura. Eu olhei nos olhos dela e vi a verdade. E a verdade me libertou do medo. Pego a rédea do jumento com mais firmeza. Ajusto o passo. O sol está quase sumindo atrás das colinas. Belém nos espera. E dentro do ventre de Maria, o amor espera para nascer. No bloco anterior, você caminhou ao lado de José. Sentiu o peso das suas sandálias gastas, o vento frio cortando o rosto, a responsabilidade esmagadora de proteger a Mãe de Deus. Aquela voz em primeira pessoa foi proposital. Porque antes de contemplar o presépio de fora, você precisava entrar na pele de quem viveu aquela história. Precisava sentir o que José sentiu. Agora vamos continuar a jornada, mas dessa vez como quem observa de perto, como quem está ali, invisível, testemunhando cada detalhe daquela noite que mudou a história para sempre. O sol já havia desaparecido por trás das colinas de Judá, quando José e Maria avistaram as primeiras casas de Belém. A cidade não era grande. Um aglomerado de construções de pedra calcária, empilhadas umas sobre as outras na encosta de uma colina. Ruas estreitas, tortuosas, mal iluminadas por tochas esparsas. O cheiro de fumaça se misturava ao cheiro de animal, de comida sendo preparada, de humanidade amontoada. Por causa do censo ordenado por César Augusto, Belém estava lotada. Pessoas de toda a região da Judéia haviam voltado à cidade de seus ancestrais para se registrar. Descendentes de Davi, como José, chegavam de todas as direções. E Belém, que normalmente era uma vila pacata de pastores e agricultores, agora transbordava de gente. José segurou a rédea do jumento com mais força e olhou para Maria. Ela estava pálida. O cansaço de 5 dias de viagem havia cobrado seu preço. Os lábios estavam secos, rachados pelo vento do deserto. As mãos, que seguravam a crina do animal, tremiam levemente. Não de frio, de exaustão. Vamos encontrar um lugar, José disse mais para si mesmo do que para ela. Vamos encontrar. Mas a voz dele carregava uma sombra de dúvida. A primeira hospedaria ficava logo na entrada da cidade. Uma construção de 2 andares, com um pátio interno onde os viajantes podiam amarrar seus animais. José deixou Maria no jumento e foi até a porta. Bateu 3 vezes. Um homem gordo, de barba rala e olhos pequenos, abriu uma fresta. Não tem vaga. Por favor, senhor, minha esposa está grávida. Muito grávida. Precisamos de um lugar para... Não tem vaga.
A porta se fechou. José ficou parado ali por um momento. O rosto impassível, mas por dentro, algo se quebrou um pouco. Ele respirou fundo. Voltou até Maria. Vamos tentar outra. A segunda hospedaria era menor, mais humilde. O dono, um homem idoso de mãos calejadas, pelo menos teve a decência de olhar para Maria antes de negar. Sinto muito, filho. Estamos cheios. O censo trouxe gente demais. Tente na casa de Eli, no final da rua. José agradeceu e seguiu. A casa de Eli também estava cheia. E a próxima, e a seguinte. Porta após porta, rosto após rosto, a mesma resposta. Não, não, não. Alguns eram rudes, impacientes, irritados com mais um pedinte atrapalhando sua noite. Outros eram gentis, genuinamente tristes por não poder ajudar, mas igualmente incapazes de oferecer qualquer coisa. Uma mulher chegou a oferecer um pedaço de pão e um odre de água, mas lugar para dormir não tinha. José aceitou o pão. Deu para Maria. Ela comeu em silêncio, os olhos fixos em algum ponto distante. A noite já estava alta quando José bateu na última porta da última rua. Ninguém atendeu. Ele ficou ali, de pé, a mão ainda erguida para bater de novo, mas sem forças para completar o gesto. O vento soprava mais frio agora. As estrelas brilhavam indiferentes no céu negro. Em algum lugar da cidade, um bebê chorava. Um cachorro latia. A vida seguia seu curso normal para todos. Para todos, menos para aquele casal exausto parado no meio da rua. José se virou e olhou para Maria. E o que ele viu partiu seu coração. Ela estava curvada sobre o jumento, os dois braços envolvendo o ventre, o rosto contorcido numa expressão que ele nunca tinha visto antes. Não era só cansaço, era dor, uma dor profunda, visceral, que vinha de dentro. Maria! Ele correu até ela, segurou seus braços, sentiu o corpo dela tremer. José! A voz dela era um fio. Está na hora, está na hora. 3 palavras. 3 palavras que mudaram tudo. O Filho de Deus estava prestes a nascer. Ali. Naquela cidade lotada que não tinha lugar para ele. Naquela noite fria que não sabia o que estava prestes a acontecer. Naquele momento em que todas as portas estavam fechadas. José sentiu o pânico subir pela garganta. O coração disparou. As mãos começaram a suar apesar do frio. O que fazer? Para onde ir? Como proteger Maria? Como proteger o menino? Ele olhou ao redor, desesperado. E foi então que seus olhos encontraram algo. No final da rua, onde as casas terminavam e o campo começava, havia uma formação rochosa. Uma colina baixa, cheia de fendas e cavidades. Ali, os pastores da região guardavam seus rebanhos nas noites frias. Grutas naturais, escavadas pelo tempo e pela água, usadas como estábulos improvisados. Não era uma hospedaria. Não era uma casa. Não era digno de um rei, muito menos do rei dos reis. Mas era um lugar. José tomou uma decisão. Pegou a rédea do jumento com uma mão e envolveu Maria com a outra. Com cuidado, devagar, ele guiou os dois pela rua escura, passando pelas últimas casas, entrando no campo aberto, subindo a pequena colina até a boca de uma das grutas. O cheiro o atingiu primeiro. Feno velho, esterco, animal. O cheiro da pobreza absoluta, da exclusão total, do lugar mais baixo que um ser humano poderia ocupar. Mas José não hesitou. Ele entrou na gruta. Seus olhos, acostumando-se à escuridão, distinguiram as formas de um boi e um jumento, amarrados no fundo. Havia feno espalhado pelo chão. Algumas ferramentas de pastor abandonadas num canto, uma manjedoura de pedra, usada para alimentar os animais. Era tudo o que havia. E teria que ser suficiente. José ajudou Maria a descer do jumento. Com toda a delicadeza que suas mãos de carpinteiro conseguiam, ele a guiou para dentro da gruta, para longe do vento, para perto do calor dos animais. Tirou seu próprio manto e estendeu sobre o feno, criando uma cama improvisada. Ajudou-a a se deitar. Maria segurou a mão dele.
Mesmo na dor, mesmo no medo, seus olhos encontraram os dele. Deus providenciou José. Como eu disse, José olhou ao redor. A gruta escura, o cheiro forte, os animais, a manjedoura. Isso era a providência de Deus? Mas então ele entendeu. Sim, era exatamente isso. Porque Deus não precisava de palácios para nascer. Não precisava de berços de ouro, de quartos aquecidos, de serviçais e médicos. Deus havia escolhido isso. Havia escolhido a pobreza, a simplicidade, a exclusão. Havia escolhido nascer onde ninguém queria estar, para mostrar que estaria com todos os que ninguém quer, com os rejeitados, com os esquecidos, com os que ouvem não têm vaga a vida inteira. Cada porta fechada naquela noite não foi um acidente, foi um plano, porque o Filho de Deus não veio para os que têm lugar garantido. Veio para os que dormem nas grutas da vida, para os que conhecem o cheiro do estábulo, para os que sabem o que é não ter para onde ir. José ajoelhou-se ao lado de Maria, segurou sua mão e começou a rezar. Lá fora, Belém dormia, inconsciente de que a maior história do universo estava prestes a acontecer numa gruta esquecida nos arredores da cidade, e o céu inteiro prendeu a respiração. A gruta não era um lugar, era um esquecimento, um buraco na rocha que o mundo havia ignorado. Um espaço que existia apenas porque ninguém se importou em fechá-lo. Ali, onde o chão era de terra batida misturada com palha velha e esterco seco, onde as paredes de pedra exalavam umidade e friagem, onde o teto baixo obrigava um homem adulto a se curvar, ali o Criador do universo escolheu fazer sua entrada no mundo. José olhou ao redor, tentando enxergar na penumbra. A única luz vinha de uma pequena lamparina de barro que ele havia encontrado num canto, ainda com um resto de azeite. A chama fraca dançava com o vento que entrava pela abertura da gruta, projetando sombras trêmulas nas paredes irregulares. Sombras que pareciam vivas. Sombras que pareciam assistir. O boi estava deitado no fundo, mastigando lentamente, indiferente aos visitantes. Era um animal velho, de pelos pardos e olhos mansos, provavelmente usado para arar os campos ao redor de Belém. O jumento ao lado era menor, mais inquieto, as orelhas girando a cada som novo. Juntos, eles enchiam a gruta com um calor úmido, um bafo quente de criatura viva que, naquela noite gelada, era mais precioso que qualquer lareira de rico. José se moveu devagar, avaliando o espaço. O chão precisava ser limpo. O feno precisava ser trocado. A manjedoura precisava ser esvaziada do resto de comida dos animais. Havia trabalho a fazer. E trabalho era algo que José conhecia bem. Ele tirou o manto, arregaçou as mangas da túnica e começou. Primeiro, afastou a palha velha para um canto. Suas mãos, acostumadas a sentir a textura da madeira, agora sentiam a aspereza do feno seco, a umidade da terra, a rugosidade das pedras. Ele não tinha ferramentas, não tinha recursos, tinha apenas suas mãos e sua determinação. Encontrou um monte de palha mais fresca num canto, provavelmente deixada ali por algum pastor recente. Separou a melhor parte e espalhou no lugar onde Maria estava deitada, criando uma camada mais macia, mais limpa. Não era um colchão. Não era nem de longe confortável. Mas era o que ele podia oferecer. Enquanto trabalhava, José pensava. Pensava em sua oficina em Nazaré, no cheiro de cedro e cipreste que impregnava suas roupas. Na bancada de trabalho onde passava horas talhando, lixando, encaixando. Pensava nos berços que havia construído ao longo dos anos para outras famílias. Berços de madeira nobre, com entalhes delicados, feitos com todo o cuidado que suas mãos conseguiam dar. E agora, para o Filho de Deus, ele não tinha sequer um berço. Tinha uma manjedoura. José se aproximou dela. Era uma peça simples, escavada diretamente na rocha em algum momento do passado. As bordas estavam gastas pelo uso, manchadas pelo focinho de incontáveis animais que haviam se alimentado ali. No fundo, ainda havia restos de grãos e feno mastigado. Ele limpou tudo.
Com as mãos nuas, removeu cada vestígio, cada resto, cada impureza. Depois, forrou o fundo com a palha mais macia que conseguiu encontrar. Dobrou o pano que usava para cobrir a cabeça e colocou por cima, criando uma superfície mais suave. Um berço para o Rei dos Reis, feito de pedra e sobras. José se afastou e olhou para sua obra. Era tão pouco, tão absurdamente pouco. Mas então, algo aconteceu dentro dele. Uma compreensão que não veio da mente, mas de algum lugar mais profundo, do coração, da alma. Do lugar onde Deus fala quando as palavras não são suficientes. Aquela gruta não era um acidente, era uma escolha. José começou a entender. Deus poderia ter nascido em qualquer lugar, no Templo de Jerusalém, cercado de sacerdotes e incenso, no palácio de Herodes, entre sedas e ouro, em Roma, no coração do império que dominava o mundo. Ele era Deus. Tudo lhe pertencia. Tudo estava à sua disposição. Mas ele escolheu uma gruta, escolheu o lugar mais baixo, o lugar dos animais, o lugar que nenhum ser humano escolheria se tivesse opção, o lugar do desprezo, do esquecimento, da insignificância absoluta. Por quê? José olhou para Maria. Ela estava deitada na palha, os olhos fechados, a respiração pesada. O rosto brilhava com uma fina camada de suor apesar do frio. A dor vinha em ondas agora, mais frequentes, mais intensas. O momento se aproximava. E naquela imagem, José viu a resposta. Deus escolheu a gruta porque a gruta era o único lugar que não excluía ninguém. O palácio exclui o pobre. O templo exclui o impuro. A hospedaria exclui quem não pode pagar. Mas a gruta não exclui ninguém. Porque ninguém quer estar ali. É o fundo do fundo, o último degrau, o lugar de quem não tem mais para onde descer. E era exatamente ali que Deus queria nascer. Para dizer ao mundo, com seu primeiro respiro, que não existe abismo profundo demais, onde ele não possa descer. Não existe escuridão escura demais, onde sua luz não possa entrar. Não existe pessoa desprezada demais, rejeitada demais, esquecida demais, para estar fora do seu alcance. A gruta era uma mensagem. Uma mensagem para todos os que se sentem em grutas na vida. Para quem ouve não toda vez que pede ajuda. Para quem dorme em lugares que outros desprezam. Para quem carrega o cheiro da pobreza, do fracasso, da exclusão. Para quem acha que está longe demais de Deus, baixo demais para ser alcançado, sujo demais para ser amado. Deus não nasceu num lugar limpo. Nasceu no esterco. Deus não nasceu num lugar aquecido. Nasceu no frio. Deus não nasceu cercado de honra. Nasceu cercado de animais. E fez isso de propósito. José sentiu os olhos arderem. Não de fumaça. De algo mais. Ele, o carpinteiro simples que tantas vezes se sentiu inadequado para a missão que havia recebido. Ele, que olhava para suas mãos calejadas e se perguntava como poderiam segurar o Filho de Deus. Ele, que se comparava com os sacerdotes letrados e se sentia pequeno, ignorante, insuficiente. Agora entendia. Deus não escolheu os sacerdotes. Escolheu ele. Escolheu a gruta. Escolheu o baixo, o humilde, o desprezado. Porque é assim que o amor funciona. Ele não desce até onde é conveniente. Desce até onde é necessário. Vai até o último, até o menor, até o que ninguém mais quer. José se ajoelhou na terra fria da gruta. E pela primeira vez, não sentiu vergonha do lugar onde estava. Sentiu honra. Porque se Deus escolheu nascer ali, então aquele era o lugar mais sagrado do mundo. Não apesar de ser uma gruta, mas exatamente porque era uma gruta. Lá fora, o vento uivava. A noite estava no seu ponto mais escuro. Belém dormia, aquecida em suas casas de pedra, atrás de suas portas fechadas, inconsciente de que a maior revolução da história estava acontecendo num estábulo que eles nem sabiam que existia. E dentro da gruta, na penumbra, entre o boi e o jumento, Deus se preparava para nascer, no lugar mais improvável, da forma mais impossível,
para as pessoas mais esquecidas, incluindo você. O tempo passou de forma estranha naquela gruta. José não saberia dizer se haviam se passado minutos ou horas desde que entraram. A noite parecia suspensa, congelada num momento entre o antes e o depois. O mundo lá fora havia desaparecido. Existia apenas aquele espaço pequeno, aquela luz fraca, aquela mulher deitada na palha, e a presença invisível de algo imenso prestes a acontecer. Ele trabalhava em silêncio. Não havia muito o que fazer, mas José precisava fazer alguma coisa. Suas mãos não conseguiam ficar paradas. Era um homem de ação, de trabalho, de movimento. A espera passiva o sufocava. Então ele se ocupava com os detalhes. Verificou a lamparina. O azeite estava acabando. Encontrou um pequeno odre esquecido num canto, provavelmente deixado por algum pastor. Ainda tinha um resto. Reabasteceu a chama com cuidado, protegendo-a do vento com a mão em concha. A luz oscilou, fraquejou, depois se firmou novamente. Trouxe água para Maria. O cantil estava quase vazio, mas ele guardou o suficiente para ela. Molhou um pedaço de pano e passou suavemente pelo rosto dela, refrescando a pele febril. Maria abriu os olhos e sorriu. Um sorriso fraco, mas presente. Obrigada, José. Ele não respondeu. Apenas segurou a mão dela por um momento, depois voltou ao trabalho. Arrumou novamente a palha da manjedoura. Alisou as bordas. Verificou se não havia nenhuma lasca de pedra que pudesse machucar. Seus dedos de carpinteiro, acostumados a detectar imperfeições na madeira, agora percorriam a rocha fria, buscando qualquer aspereza, qualquer risco. Era um berço tão pobre. José pensou nos berços que havia construído em sua oficina. Lembrou-se de um em especial, feito para o filho de um mercador de Nazaré. Madeira de oliveira, com entalhes de folhas e flores. Passou semanas naquela peça, lixando até a superfície ficar lisa como seda. O mercador pagou bem. Disse que era digno de um príncipe. E agora, para o verdadeiro príncipe, só havia aquilo. Ele se afastou da manjedoura e olhou ao redor. A gruta parecia menor agora, mais íntima. O boi havia se levantado e se aproximado um pouco, como se quisesse ver melhor o que acontecia. O jumento continuava quieto, as orelhas pendidas, meio adormecido. O calor dos animais subia em vapor visível no ar frio. Maria gemeu baixinho. José correu até ela. As contrações estavam mais fortes agora, mais próximas. O rosto dela se contorcia a cada onda de dor. Depois relaxava nos intervalos cada vez mais curtos. Ela apertava o punhado de palha com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Estou aqui, José disse. Estou aqui com você. Mas por dentro, ele estava em pânico. O que ele sabia sobre partos? Nada. Era trabalho de parteiras, de mulheres experientes, de mães e avós que haviam passado por aquilo dezenas de vezes. Ele era apenas um carpinteiro. Suas mãos sabiam construir mesas, cadeiras, arados. Não sabiam trazer uma criança ao mundo. E não era qualquer criança. Era o Filho de Deus. José sentiu o peso daquela verdade cair sobre seus ombros como uma trave de cedro. Se algo desse errado, se ele falhasse, se sua ignorância causasse algum mal, como poderia viver com isso? Como poderia olhar para o céu novamente? Ele fechou os olhos e fez a única coisa que sabia fazer naquele momento. Rezou. Não uma oração elaborada, cheia de palavras bonitas e fórmulas decoradas. Uma oração de desespero, uma oração de rendição, uma oração que era mais grito do que sussurro, mais lágrima do que palavra. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar. Eu só tenho essas mãos que não são suficientes, mas são as únicas que eu tenho. Use-as, por favor, use-as. O vento lá fora parou de soprar, o boi parou de mastigar. O jumento ergueu as orelhas. Um silêncio absoluto tomou conta da gruta. E naquele silêncio, José sentiu algo mudar. Não saberia explicar o quê. Não era um som, nem uma visão, nem uma voz. Era uma presença, uma certeza,
Uma paz que não tinha explicação lógica, que não vinha das circunstâncias, que desafiava tudo o que seus olhos viam e sua mente compreendia. Ele abriu os olhos. Maria o estava olhando, e nos olhos dela, ele viu a mesma paz. "Está chegando a hora, José", ela disse. A voz era calma agora, serena. Como se a dor ainda estivesse ali, mas tivesse se tornado secundária diante de algo maior. José assentiu. Não sabia o que viria a seguir. Não sabia se estava preparado. Não sabia se seria capaz. Mas sabia que não estava sozinho naquela gruta. Nunca esteve. E então aconteceu. Não houve aviso. Não houve preparação. Não houve tempo para José reunir coragem ou ensaiar o que fazer. Num instante, a gruta era apenas uma gruta. No instante seguinte, era o centro do universo. Maria fechou os olhos. Mas não foi um fechar de dor. Foi um fechar de êxtase, de entrega total, de abandono completo àquilo que estava acontecendo dentro dela e através dela. Seu rosto, que momentos antes estava contorcido pelas contrações, agora irradiava uma paz sobrenatural. Uma luz que não vinha da lamparina, uma luz que vinha de dentro. José ficou paralisado. Ele queria ajudar, queria fazer alguma coisa, queria ser útil, mas seus pés não se moviam. Seus braços pendiam ao lado do corpo. Seus olhos estavam fixos em Maria, incapazes de desviar, incapazes de piscar. Porque o que ele via não era normal. Maria não gritava, não gemia, não se contorcia. Ela estava em oração. Os lábios se moviam em palavras silenciosas, numa conversa íntima com alguém que só ela podia ouvir. As mãos, que antes apertavam a palha com força, agora estavam abertas, relaxadas, voltadas para cima. Como quem recebe, como quem aceita, como quem diz sim, o mesmo sim de 9 meses atrás. O ar dentro da gruta mudou. Ficou mais denso, mais pesado, mais sagrado. José sentiu dificuldade para respirar. Não por falta de oxigênio, mas por excesso de presença. Era como se o espaço pequeno demais estivesse sendo preenchido por algo grande demais, infinito demais. O boi se ajoelhou. José viu e não acreditou. O animal velho, que estava de pé ruminando, simplesmente dobrou as patas dianteiras e se prostrou no chão. O jumento fez o mesmo. Os dois animais, criaturas irracionais que não entendiam teologia nem profecia, reconheceram algo que a cidade inteira havia ignorado. Seu Criador estava chegando. A lamparina tremeu. A chama cresceu por um momento, depois se apagou completamente. Mas a gruta não ficou escura, pelo contrário. Uma claridade suave, sem fonte visível, começou a preencher o espaço. Não era luz de fogo, não era luz de lua. Era uma luz viva, uma luz que parecia pulsar. Uma luz que aquecia não o corpo, mas a alma. José caiu de joelhos, não por decisão, por incapacidade de permanecer de pé. Suas pernas simplesmente cederam diante daquilo que seus olhos viam e sua mente não conseguia processar. Ele estava testemunhando algo que nenhum ser humano havia testemunhado antes. O véu entre o céu e a terra estava se rasgando. O eterno estava invadindo o temporal. O infinito estava se comprimindo no finito. Deus estava nascendo. E então, no silêncio mais profundo que José já havia experimentado, ouviu-se um som. Não era um choro. Não ainda. Era um suspiro. Um primeiro respiro. O som do ar do mundo entrando pela primeira vez nos pulmões daquele que havia criado o ar e o mundo. Maria abriu os olhos, e José viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Não lágrimas de dor, lágrimas de encontro. Lágrimas de uma mãe que finalmente via o rosto do filho que carregara por 9 meses. Lágrimas de uma serva que contemplava seu Senhor. Lágrimas de uma criatura que segurava seu Criador. Porque ali, nos braços de Maria, estava ele, pequeno, tão pequeno. Caberia nas 2 mãos de José. Pele rosada, ainda úmida, olhos fechados,
punhos cerrados, pernas encolhidas contra o peito, um bebê, um simples bebê humano, idêntico a milhares de outros que nasciam todos os dias em todos os cantos do mundo. E ao mesmo tempo, completamente diferente. Porque aquele bebê era Deus. O Verbo que estava no princípio. A palavra que criou todas as coisas. A luz que brilha nas trevas. O amor que move o sol e as outras estrelas. Tudo isso, comprimido naquele corpo minúsculo. Tudo isso, dependente daqueles braços frágeis. Tudo isso, vulnerável, exposto, entregue. Maria levantou os olhos e encontrou os de José. Vem, ela disse. Vem conhecer seu filho. Seu filho. José se arrastou pelo chão da gruta até chegar perto. Suas mãos tremiam. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Ele se inclinou sobre Maria, sobre o menino, e olhou. O bebê abriu os olhos. E José viu. Viu olhos escuros, profundos, antigos. Olhos de recém-nascido que pareciam conter a eternidade inteira. Olhos que o conheciam, que o amavam, que o haviam escolhido antes da fundação do mundo para estar ali, naquele momento, naquela gruta. José não conseguiu falar, não conseguiu se mover. Apenas ficou ali, suspenso naquele olhar, perdido naquela profundidade, encontrado naquele amor. Lá fora, em algum lugar do céu, os anjos começaram a cantar. Os anjos cantavam no céu. Mas José não ouvia. Ele estava surdo para tudo que não fosse aquele rosto, aqueles olhos, aquela presença minúscula e infinita que repousava nos braços de Maria a poucos centímetros dele. José era o primeiro homem a ver o rosto de Deus encarnado depois de Maria. O primeiro a contemplar o mistério que os profetas haviam anunciado por séculos. O primeiro a testemunhar a promessa cumprida, a esperança realizada, o sonho de Israel tornado carne e osso. E ele era apenas um carpinteiro. Não um sacerdote, não um escriba, não um doutor da lei, um homem simples, de mãos calejadas e roupas empoeiradas, que cheirava a suor e a estrada. Um homem que não sabia latim nem grego, que mal conseguia ler os rolos da sinagoga, que nunca havia pisado nos átrios internos do templo. E ainda assim, Deus o havia escolhido para ser o primeiro. José estendeu a mão, hesitou, recolheu, estendeu novamente. Pode tocar, Maria disse suavemente. Ele é seu também. A mão de José tremia quando tocou a face do menino. A pele era macia, tão macia. Mais macia que a madeira mais polida que ele já havia trabalhado. Mais macia que qualquer coisa que suas mãos rústicas já haviam sentido. E estava quente. Deus estava quente. Aquela verdade atravessou José como uma lança. Deus tinha temperatura. Deus tinha pele. Deus tinha um coração que batia, pulmões que respiravam, olhos que piscavam. Deus havia se tornado tocável. Por séculos, o povo de Israel havia tremido diante da ideia de ver Deus. Ninguém pode ver a minha face e viver, havia dito o Senhor a Moisés. Os sacerdotes entravam no Santo dos Santos com sinos nas vestes e corda amarrada ao tornozelo, para que pudessem ser puxados para fora caso morressem na presença divina. E agora, José tocava o rosto de Deus com os dedos sujos de terra. E não morria. Vivia. Vivia mais do que nunca. Cada célula do seu corpo parecia despertar. Cada fibra da sua alma parecia acender. Ele não estava sendo destruído pela presença divina. Estava sendo reconstruído por ela. O menino se mexeu. Um movimento pequeno, instintivo. Os bracinhos se agitaram. As perninhas se esticaram. A boca se abriu num bocejo silencioso. Gestos comuns. Gestos de qualquer recém-nascido. Gestos que pareciam impossíveis para aquele que sustenta o universo com sua palavra. José observava cada detalhe. Os dedos minúsculos com unhas do tamanho de grãos de areia. As orelhas pequenas, perfeitas, translúcidas contra a luz. O nariz achatado de bebê. Os lábios rosados, úmidos, que em breve buscariam o seio da mãe.
o peito subindo e descendo num ritmo suave, constante, vivo. Ele memorizava tudo, porque José sabia que aquele momento nunca se repetiria. Aquela primeira hora, aquele primeiro encontro, aquele primeiro olhar. O mundo logo saberia. Os pastores viriam, os magos viriam, as multidões viriam. Mas ali, naquele instante, eram apenas os três. Uma família. A primeira família a contemplar o rosto do Salvador. Maria ajeitou o menino nos braços e olhou para José. Você quer segurá-lo? O coração de José parou. Segurar o Filho de Deus, nos braços, contra o peito, como um pai segura um filho. Eu não sei se... Você é o pai dele, José. Aqui na terra você é o pai. Pai. A palavra pesava mais que todas as traves de madeira que José já havia carregado. Ele não era o pai biológico. Sabia disso. Mas era o pai que Deus havia escolhido. O pai que criaria, protegeria, ensinaria. O pai cujas mãos o menino aprenderia a imitar na oficina. O pai cuja voz ele reconheceria entre mil. José abriu os braços. Maria depositou o menino neles com cuidado infinito. E José sentiu o peso de Deus. Era leve, tão leve. Alguns quilos apenas. Nada comparado aos troncos que ele carregava diariamente. Mas ao mesmo tempo, era o peso mais esmagador que já havia sustentado. Porque não era apenas um corpo. Era uma responsabilidade. Era um chamado. Era uma vida que dependia dele. O menino se aninhou contra o peito de José. Buscou o calor. Encontrou. E relaxou. José ficou imóvel, quase sem respirar, com medo de fazer qualquer movimento brusco. Ele olhou para baixo, para aquele rosto adormecido contra seu coração, e sentiu algo quebrar dentro dele. Toda a dúvida, todo o medo, toda a insegurança. Tudo se desfez naquele momento. Não importava que ele fosse apenas um carpinteiro. Não importava que não tivesse berço de ouro para oferecer. Não importava que estivessem numa gruta fedorenta cercados de animais. Ele era pai, e seu filho estava em seus braços. José inclinou a cabeça e encostou os lábios na testa do menino. Um beijo. O primeiro beijo de um pai no Filho de Deus. Um beijo de promessa silenciosa, de proteção eterna, de amor sem palavras. Eu vou cuidar de você, ele sussurrou. Eu prometo. O menino suspirou em resposta. Um suspiro de confiança, de entrega. E José entendeu finalmente o que significava ser escolhido. A noite avançou em silêncio. Lá fora, o mundo continuava. Belém dormia. Roma governava. Herodes tramava. Mas dentro daquela gruta, o tempo havia parado. Existia apenas aquele círculo de luz, aquele calor de corpos, aquele mistério se desdobrando em gestos ordinários. José viu coisas que ninguém mais veria. Viu Maria amamentar pela primeira vez. O menino buscando o seio com a boca pequena, os olhos fechados, os punhos cerrados de concentração. Viu a expressão de dor e maravilha no rosto dela quando o leite desceu. Viu a lágrima silenciosa que escorreu pela face de Maria enquanto ela alimentava seu Deus. Deus tinha fome. Essa verdade era quase impossível de processar. Aquele que havia feito chover maná do céu para alimentar Israel, agora dependia do leite de uma jovem de 15 anos. Aquele que multiplicaria pães e peixes para milhares, agora sugava, engolia, se satisfazia com o que um corpo humano podia oferecer. José viu o primeiro arroto. Maria levantou o menino contra o ombro e deu tapinhas suaves nas costas. Um som pequeno escapou. Um arroto de bebê. Comum, banal. E, ao mesmo tempo, o som mais extraordinário do universo. O Criador do cosmos arrotando numa gruta de animais. José quase riu, quase chorou. Fez os dois ao mesmo tempo. Viu a primeira troca de faixas. Não havia fraldas. Não havia roupas preparadas. Havia apenas os panos que Maria trouxera na bagagem, tecidos simples que ela mesma havia fiado em Nazaré. Com mãos experientes, apesar de ser mãe de primeira viagem, ela envolveu o menino. Apertou os panos ao redor do corpinho.
transformou aquele ser vulnerável num pacotinho seguro. E antes de enrolá-lo, José viu o corpo nu do menino, as perninhas magras, a barriguinha redonda, o umbigo recém-cortado, ainda cicatrizando, a pele enrugada de recém-nascido. Um corpo humano em sua forma mais frágil, mais exposta, mais dependente. Deus estava nu. Aquele que vestia os lírios do campo e cobria as montanhas de neve estava nu numa gruta fria. Aquele que era envolto em luz inacessível, agora era envolto em panos grosseiros. A glória havia se tornado vulnerabilidade. José viu o primeiro sono. Depois de mamar, depois de arrotar, depois de ser trocado e enfaixado, o menino adormeceu. Maria o colocou na manjedoura que José havia preparado. E ali, entre o feno e a palha, sobre a pedra fria forrada de pano, o Senhor do Universo dormiu. O sono de um bebê. Respiração suave, lábios entreabertos, pálpebras tremendo em sonhos desconhecidos, punhos relaxados, paz completa. José se aproximou e ficou olhando. O boi se moveu atrás dele, seu bafo quente criando uma névoa no ar frio. O jumento se aproximou também, esticando o pescoço, as narinas dilatadas farejando aquela presença nova. Os dois animais formaram uma barreira de calor ao redor da manjedoura. Proteção instintiva, adoração inconsciente. José viu Maria descansar pela primeira vez. Encostada na parede da gruta, envolta no manto de José, ela fechou os olhos. O rosto ainda brilhava com aquela luz interior. Mesmo exausta, mesmo dolorida, havia nela uma plenitude que transbordava. Ela havia cumprido sua missão. Havia dado carne ao Verbo. Havia oferecido seu corpo para que Deus pudesse ter um corpo. E agora descansava. José ficou de guarda. Sentou-se entre a entrada da gruta e a manjedoura, os olhos alternando entre o bebê adormecido e a escuridão lá fora. Era seu posto, sua função. Proteger, vigiar, estar presente. Naquele silêncio, ele ouviu sons que ninguém mais ouviria. O primeiro espirro do menino. Um som minúsculo, quase imperceptível, seguido de uma expressão de surpresa no rostinho adormecido. O primeiro soluço. Uma série de pequenos sobressaltos no peito, que passou tão rápido quanto veio. O primeiro gemido. Um som baixinho, um protesto suave contra algum desconforto que fez José saltar e verificar se estava tudo bem. Estava. Tudo estava bem. Aquela era a grande ironia daquela noite. O mundo lá fora estava em caos. Império Romano oprimindo. Herodes paranoico. Pobreza, doença, morte por toda parte. E ali, naquela gruta esquecida, naquele momento suspenso, tudo estava bem. Mais do que bem. Perfeito. José olhou para o menino dormindo. Olhou para Maria descansando. Olhou para os animais guardando. E entendeu que estava testemunhando algo que nenhum evangelista registraria. Detalhes pequenos demais para a história. Grandes demais para esquecer. O primeiro sorriso em sono. O primeiro punho fechando ao redor do dedo de Maria. O primeiro bocejo depois do primeiro sono. Coisas que só ele viu. Coisas que guardou no coração para sempre. E que agora, 2000 anos depois, ele conta para você. Enquanto Deus dormia numa manjedoura, o mundo girava inconsciente. A poucos quilômetros dali, em Jerusalém, o templo se erguia majestoso contra o céu noturno. Suas pedras brancas, revestidas de ouro, brilhavam mesmo sob a luz fraca das estrelas. Sacerdotes de plantão velavam nos átrios, queimando incenso, recitando salmos, esperando o Messias. Esperando. Há séculos esperavam. Gerações de sacerdotes haviam nascido, servido e morrido dentro daqueles muros, sempre aguardando, sempre vigiando, sempre certos de que seriam os primeiros a saber quando ele chegasse. Naquela noite, o incenso subiu como sempre. As orações ecoaram como sempre. Os rituais se repetiram como sempre. E nenhum deles percebeu. O Messias havia chegado. Não ao templo. Não aos sacerdotes. Não aos que usavam vestes sagradas e conheciam as escrituras de cor. Ele havia chegado a uma gruta,
a um carpinteiro, a uma jovem camponesa, Deus havia passado por eles. Em seu palácio fortificado, Herodes também não dormia, mas não por adoração, por medo. O velho rei, corroído pela paranoia, passava as noites em vigília, cercado de guardas, desconfiando de todos. Havia matado esposas, filhos, rivais. Qualquer sombra de ameaça ao seu trono era eliminada sem piedade. Naquela noite, ele revirava relatórios, contava moedas, planejava construções grandiosas para perpetuar seu nome. Talvez tenha olhado pela janela em direção a Belém. Talvez tenha visto as estrelas brilhando sobre a pequena cidade e não percebeu nada. O verdadeiro rei havia nascido a menos de 10 quilômetros do seu palácio. E Herodes, com todos os seus espiões, todos os seus soldados, toda a sua rede de informantes, não fazia ideia. Em Roma, César Augusto dormia em seus aposentos imperiais. O homem mais poderoso do mundo, o governante de um império que se estendia da Britânia ao Egito, descansava em lençóis de seda, cercado de luxo inimaginável. Havia sido seu decreto que mandara José e Maria para Belém. Seu censo, sua ordem. Ele achava que estava movendo as peças do tabuleiro. Não sabia que era uma peça. Deus havia usado o orgulho de César para cumprir uma profecia. E tu, Belém, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Havia escrito Miqueias 700 anos antes. O Messias nasceria em Belém. E para que isso acontecesse, Deus usou a vaidade de um imperador pagão. César dormia, sonhando com glórias terrenas, sem saber que sua maior contribuição para a história seria um papel burocrático no plano divino. Nas hospedarias de Belém, os viajantes também dormiam. Aqueles mesmos que haviam ocupado todos os quartos, que haviam fechado todas as portas, que haviam dito não tem vaga para uma grávida em trabalho de parto. Dormiam em camas, dormiam aquecidos, dormiam confortáveis e perderam tudo. Perderam a chance de hospedar Deus, de oferecer seus quartos para o Rei dos Reis, de fazer parte da história mais importante do universo. Por causa de uma porta fechada, de uma recusa apressada, de uma falta de atenção ao que realmente importava. Enquanto isso, nas colinas ao redor de Belém, um grupo de pastores trabalhava. Homens rudes, marginalizados, considerados impuros pela sociedade religiosa. Gente que não podia testemunhar em tribunais porque sua palavra não valia nada. Gente que cheirava a ovelha e dormia ao relento. Os últimos da fila. Os esquecidos entre os esquecidos. E foram eles os escolhidos. Não os sacerdotes, não os reis, não os poderosos, os pastores. Porque Deus não segue a lógica do mundo. Não impressiona quem o mundo impressiona. Não escolhe quem o mundo escolheria. Ele inverte tudo. Vira a pirâmide de cabeça para baixo, exalta o humilde e derruba o soberbo do trono. Naquela noite, enquanto o templo velava em vão e o palácio tramava no escuro, o céu se abriu sobre um campo de ovelhas. E os anjos cantaram para pastores. O mundo lá fora continuou girando. Impérios continuaram governando. Ricos continuaram acumulando. Religiosos continuaram esperando. Todos perdidos em suas próprias histórias, em seus próprios dramas, em suas próprias buscas, sem perceber que a resposta estava numa gruta, pequena, escondida, improvável, como sempre foi, como sempre será. O frio cortava como lâmina nas colinas de Belém. Os pastores se amontoavam ao redor de uma fogueira fraca, tentando arrancar calor daquelas brasas teimosas. Eram 6, talvez 7. Homens de rostos curtidos pelo sol e pelo vento, mãos ásperas, roupas surradas que carregavam o cheiro permanente de lã e esterco. Ninguém os queria por perto. Na sinagoga, eram tolerados nos fundos, longe dos assentos de honra. No mercado, os comerciantes vigiavam suas mercadorias quando eles se aproximavam. Nas festas religiosas, eram os últimos a serem servidos, se sobrava alguma coisa. Pastores, a escória da sociedade judaica. Naquela noite, faziam o que faziam todas as noites. Revezavam-se na vigília, contavam as ovelhas,
Espantavam predadores. Conversavam sobre nada para manter o sono longe. Um deles, o mais velho, olhava para o céu. Nunca vi as estrelas tão brilhantes, murmurou. Os outros ergueram os olhos. Era verdade. O céu parecia mais vivo naquela noite, mais próximo, como se as estrelas tivessem descido alguns palmos em direção à terra, e então o céu se rasgou. Não houve aviso, não houve transição. Num instante, escuridão. No instante seguinte, luz. Uma luz tão intensa que fez a fogueira parecer uma fagulha. Uma luz que não vinha de cima, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Os pastores caíram, rostos no chão, corpos tremendo, corações disparados. O medo mais primitivo, mais visceral, tomou conta de cada um deles. Aquele terror antigo que os homens sentem quando percebem que não estão sozinhos. Que algo maior, infinitamente maior, está presente. Não tenham medo. A voz não era humana. Era como 1000 vozes em uma só. Como música e trovão ao mesmo tempo. Como água correndo e fogo crepitando. Uma voz que entrava pelos ouvidos e ressoava na alma. Um dos pastores, o mais jovem, ousou erguer os olhos e viu uma figura de luz. Forma humana, mas não humana. Rosto que brilhava como o sol. Vestes que pareciam feitas de aurora. Asas. Ou talvez fossem chamas. Ou talvez fossem as duas coisas. Era impossível olhar diretamente. Era impossível desviar o olhar. Um anjo. Um mensageiro do Deus vivo. Trago uma boa notícia. A voz continuou. Uma notícia de grande alegria para todo o povo. Os pastores escutavam paralisados. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. O Messias. A palavra atravessou o ar como flecha. Aquela palavra que ouviam desde crianças. Aquela promessa que parecia sempre distante, sempre para outra geração, sempre para outros homens. O Messias. E havia nascido, hoje, ali, na cidade de Davi. E este será o sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Numa manjedoura. O mais velho dos pastores ergueu a cabeça. Manjedoura. Ele conhecia manjedouras. Conhecia grutas. Conhecia o cheiro de animal e o frio da pedra. O Messias não estava num palácio. Não estava no templo. Estava num lugar que ele, pastor desprezado, conhecia intimamente. E então, o céu inteiro explodiu em luz. Não era mais um anjo. Eram milhares, milhões. Uma multidão incontável de seres celestiais, enchendo o céu de horizonte a horizonte, suas vozes se unindo num coro que fazia a terra tremer. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede sua graça. O som era avassalador, não apenas ouvido, mas sentido. Cada nota vibrava nos ossos, no sangue, no espírito. Era como se a música existisse antes das palavras, como se o universo inteiro tivesse sido criado para aquele momento. E então, tão subitamente quanto começou, terminou. O céu se fechou. A escuridão voltou. As estrelas retomaram seu brilho normal. A fogueira crepitou, parecendo absurdamente pequena depois daquela luz. Os pastores se entreolharam. Rostos pálidos, olhos arregalados, mãos ainda tremendo. O que haviam acabado de testemunhar. O mais velho se levantou primeiro. As pernas bambeavam, mas a voz era firme. Vamos até Belém ver isso que aconteceu. Ninguém discutiu. Ninguém questionou. Ninguém pensou nas ovelhas deixadas para trás. Eles correram. Correram pelas colinas escuras, tropeçando em pedras, ofegando no ar frio. Correram em direção à cidade adormecida. Correram em direção à gruta que o anjo havia descrito. Os últimos correndo para encontrar o primeiro. Os esquecidos correndo para encontrar o inesquecível. Os desprezados correndo para encontrar o amor. José ouviu os passos antes de ver qualquer coisa. Passos apressados. Vários, vindos do caminho que descia a colina. Seu corpo tensionou imediatamente. Instinto de proteção.
instinto de pai. Ele se levantou e foi até a entrada da gruta, posicionando-se entre a escuridão lá fora e a manjedoura lá dentro. Suas mãos buscaram algo que pudesse servir de arma. Encontraram apenas um pedaço de madeira. Segurou firme. As figuras emergiram da noite. Homens, ofegantes, suados apesar do frio, roupas grosseiras, cheiro de ovelha, rostos que oscilavam entre o medo e a expectativa. Pastores. José relaxou um pouco, mas não completamente. O que querem? O mais velho deu um passo à frente. Suas pernas ainda tremiam. Sua voz saía entrecortada pela corrida e pela emoção. Um anjo apareceu para nós, nas colinas. Disse que o Messias nasceu, em Belém, numa manjedoura. Ele parou. Engoliu em seco. Seus olhos buscavam algo atrás de José. É aqui? Ele está aqui? José sentiu o peso daquelas palavras. Um anjo, outro anjo. Assim como havia aparecido para ele em sonho. Assim como havia aparecido para Maria em Nazaré. Deus estava movendo peças que ele nem conseguia enxergar. Ele se afastou da entrada. Entrem. Os pastores entraram devagar, reverentes, como quem pisa em solo sagrado. O primeiro a entrar parou abruptamente, fazendo os outros se chocarem contra suas costas, porque viram a manjedoura, o bebê, a mulher ao lado, a luz fraca da lamparina, o boi deitado, o jumento quieto, tudo exatamente como o anjo havia descrito. O mais jovem dos pastores caiu de joelhos primeiro. Os outros seguiram, um por um, joelhos batendo na terra fria, cabeças se curvando. Alguns choravam em silêncio, outros murmuravam orações. O mais velho simplesmente olhava, as lágrimas escorrendo pela barba grisalha. Maria observava tudo com aquele olhar sereno que José ainda estava aprendendo a reconhecer. Ela não parecia surpresa. Não parecia assustada. Parecia estar esperando por eles. Venham ver, ela disse, a voz suave como brisa. Os pastores se aproximaram de joelhos, rastejando quase, como se não fossem dignos de andar na presença daquela criança. E não eram. Ninguém era. Mas era exatamente por isso que estavam ali. O mais velho chegou primeiro à manjedoura. Inclinou-se sobre a borda, o rosto a centímetros do menino adormecido. Suas mãos, calejadas de uma vida inteira segurando cajados e carregando ovelhas, agarravam a pedra com força. Ele olhou, e o menino abriu os olhos. O pastor parou de respirar. Aqueles olhos escuros, antigos, profundos, encontraram os seus. E naquele momento, algo aconteceu dentro dele. Algo que não tinha nome, algo que não cabia em palavras. Ele se sentiu visto, não julgado, não desprezado, não tolerado, visto, conhecido, amado. Pela primeira vez em sua vida miserável, alguém o olhava sem nojo. Alguém o via além do cheiro, além das roupas, além da posição social. Deus o via e não desviava o olhar. O pastor começou a chorar. Um choro que vinha do fundo. Um choro de décadas represadas. Um choro de feridas que ele nem sabia que tinha. Ali, diante daquela manjedoura, diante daquele bebê, todas as suas defesas ruíram. Os outros pastores se aproximaram também. Um por um, olharam para o menino. E um por um, foram transformados por aquele olhar. O mais jovem, que carregava a vergonha de um pai ausente, encontrou aceitação. O mais forte, que escondia o medo atrás da rudeza, encontrou paz. O mais calado, que guardava segredos que nunca contaria, encontrou perdão. Cada um trouxe sua ferida. Cada um encontrou seu bálsamo. José observava da entrada, guardando a cena no coração. Aqueles eram os primeiros adoradores. Não sacerdotes em vestes sagradas, não reis com presentes caros, pastores fedorentos com as mãos vazias. E Deus os havia escolhido, enviado anjos para eles, aberto o céu para eles. Maria estendeu o menino para o pastor mais velho. Quer segurá-lo? O homem recuou, assustado. Eu não sou digno. Minhas mãos são sujas. Maria sorriu. Ele não veio para os dignos.
O pastor estendeu as mãos trêmulas e recebeu Deus em seus braços. Um pastor segurando o cordeiro. José viu e entendeu a poesia, e soube que aquela imagem duraria para sempre. Os pastores partiram antes do amanhecer. Saíram da gruta transformados. Não eram mais os mesmos homens que haviam caído de medo diante do anjo. Algo havia mudado dentro deles. Algo que não conseguiam explicar, mas que transbordava em cada passo, em cada olhar, em cada palavra. Eles não conseguiam ficar calados. Subindo as ruas de Belém ainda adormecida, contavam para qualquer um que encontravam. O padeiro que abria a fornalha, a mulher que buscava água no poço, o viajante que selava seu jumento. Todos ouviam a mesma história impossível. Anjos, milhares de anjos, e um bebê numa manjedoura. O Messias. Nós o vimos, nós o tocamos. Alguns acreditavam, outros riam. A maioria guardava aquelas palavras com estranheza, sem saber o que fazer com elas. Mas os pastores não se importavam. Eles haviam visto. Isso bastava. José fechou a entrada da gruta com algumas tábuas que encontrou. Não era proteção contra ladrões, era proteção contra curiosos. Aquela família precisava de descanso. Aquele bebê precisava de paz. Maria dormia novamente, o menino aninhado contra seu peito. José sentou-se na entrada e observou o céu clareando no horizonte. As primeiras cores do amanhecer pintavam as nuvens de rosa e laranja. Um novo dia nascia. Não, mais que isso. Uma nova era nascia. Tudo o que veio antes apontava para aquela noite. Todas as profecias, todas as promessas, todos os séculos de espera. E tudo o que viria depois fluiria daquela manjedoura. Cada cura, cada parábola, cada milagre. A cruz, o túmulo vazio, a igreja, a história inteira da humanidade dividida em antes e depois daquele momento. José não sabia de tudo isso. Não ainda. Ele sabia apenas que estava cansado, que suas costas doíam, que precisava encontrar comida e água, que em algum momento teria que pensar no futuro, em onde morariam, em como sustentaria aquela família. Mas por agora, naquele momento suspenso entre a noite e o dia, ele apenas descansou na certeza de que não estava sozinho. Nunca estivera. O mesmo Deus que havia enviado anjos aos pastores havia enviado um anjo a ele. O mesmo Deus que havia guiado Maria por 9 meses de espera, o havia guiado por 9 meses de dúvida. O mesmo Deus que agora dormia num berço de palha, era o mesmo Deus que sustentava o universo. E esse Deus havia escolhido estar ali, com ele, com ela, com eles. Emanuel, Deus conosco. 2000 anos se passaram desde aquela noite. Impérios ruíram, civilizações surgiram e desapareceram. O mundo mudou de formas que José jamais poderia imaginar. Carros em vez de jumentos, cidades em vez de aldeias, telas brilhantes em vez de lamparinas. Mas algumas coisas permanecem. Ainda há noites frias, ainda há portas fechadas, ainda há pessoas cansadas buscando abrigo, ainda há grávidas dando à luz em lugares improváveis, ainda há pastores marginalizados, esquecidos, desprezados, e ainda há Deus, o mesmo Deus daquela gruta, o mesmo Deus daquela manjedoura, o mesmo Deus que escolheu a fraqueza em vez da força, a pobreza em vez da riqueza, o escondido em vez do espetacular. Ele ainda escolhe assim, ainda vem aos lugares que ninguém visita, ainda nasce nos corações que o mundo ignora, ainda se revela aos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. A pergunta não é se ele está presente. A pergunta é se você vai reconhecê-lo. Talvez você tenha chegado a este conto por acaso. Um clique aleatório. Uma recomendação de alguém. Um algoritmo que decidiu mostrar estas palavras na sua tela. Ou talvez não. Talvez, assim como os pastores nas colinas, você estivesse sendo guiado sem saber. Talvez estas palavras fossem exatamente o que você precisava ouvir esta noite.
Talvez o mesmo Deus que abriu o céu para homens esquecidos há 2000 anos esteja abrindo algo dentro de você agora. Eu não sei qual é a sua gruta. Não sei quais portas se fecharam na sua vida. Não sei que estrada você está percorrendo, nem quão cansado está. Não sei se você acredita em anjos, em profecias, em Deus. Mas sei de uma coisa: se você leu até aqui, algo em você estava buscando. E aquele que foi encontrado pelos pastores ainda pode ser encontrado hoje. Não em templos grandiosos, não em rituais complicados, não em fórmulas mágicas, em rendição simples, em coração aberto, em joelhos dobrados, como José diante do anjo, como Maria diante do chamado, como os pastores diante da manjedoura. Se esta história tocou você, não guarde para si. Assim como os pastores não conseguiram ficar calados, leve adiante. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Envie para quem está passando por uma noite escura. Leia em voz alta para sua família na véspera do Natal. Histórias assim não foram feitas para morrer em silêncio. E se você quer continuar esta jornada comigo, há mais para explorar. Outros contos, outras reflexões, outras formas de olhar para as velhas histórias com olhos novos. Você me encontra nas redes, no blog, onde quer que a tecnologia permita que nossas vidas se cruzem. Mas acima de tudo procure a fonte, não eu, não este conto, não qualquer autor humano. Procure aquele que nasceu na gruta, que cresceu em Nazaré, que caminhou pela Galileia, que morreu numa cruz, que ressuscitou no terceiro dia. Ele ainda está vivo e ainda está procurando por você. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Nunca derrotarão.